Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar os livros que chegaram aqui entre compras, livros que eu ganhei de presente e livros que eu recebi das editoras. Eu vou começar aqui então pelos livros que eu comprei. Eu comprei mais um livro de João Guimarães Rosa, porque eu estou lendo Primeiras Histórias, são alguns contos do autor. E eu quero ler também, me indicaram aqui inclusive, Campo Geral. Esse livro aqui vai falar sobre a infância, sobre o convívio familiar, sobre a amizade, a vida rural, desafios, tudo isso muito no âmago da vida no sertão, através do olhar de uma criança. Essa edição é da Global Editora, tem 136 páginas. Eu quero ler Campo Geral antes de começar a ler O Grande Sertão Veredas. Este outro livro aqui vocês me recomendam bastante também, estou doida para ler ele. É o Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Esta obra ela foi selecionada pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal. Altran Dourado era de Minas Gerais, assim como também João Guimarães Rosa. Este livro tem 238 páginas e foi publicado pela HarperCollins Brasil. Mais uma obra nacional que eu quero muito ler. Este aqui é Menino do Engenho, de José Lins do Rego. Essa obra foi publicada em 1932 e o escritor era paraibano. Mais um livro em que o ponto de vista aqui é de uma criança. Menina do Engenho foi um romance de estreia de José Lins do Rego e faz parte do ciclo da cana de açúcar. Esse livro tem 142 páginas e também é da Global Editora. Mais um livro aqui que eu quero muito ler. Esse aqui é da Edith Wharton e se chama Eaten From. Eaten From foi publicado em 1911. Esse livro tem 156 páginas e saiu pela editora Penalux. Vocês me recomendaram esse livro quando eu li Judas o Obscuro e desde então eu venho pensando muito nessa obra. Esse aqui agora foi um presente do meu pai. Esse aqui é O Espírito de Dostoiévski, escrito por Nikolai Berdyaev. Essa obra aqui ela tem um capítulo só falando sobre o grande inquisidor que tem nos Irmãos Karamazov, mas fala também sobre o aspecto espiritual de Dostoiévski, fala quanto Dostoiévski tocou muito, quanto fez diferença na vida do autor. Eu não li esse livro ainda completamente, eu li só algumas partes, mas eu gostei muito. O quanto ele entende, o quanto profundo é Dostoiévski para ele, o quanto ele coloca isso na obra. E ele vai falar aqui sobre questões mais profundas aqui da grande arte do Dostoiévski. Entre outras questões, aqui os capítulos falam também sobre liberdade, sobre o mal, sobre o amor, sobre a Rússia. É um livro de 194 páginas e a editora é Eleia. Ganhei também de presente do meu pai A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Esta aqui é uma edição da Clássicos A.A., é uma edição comentada. A Máquina do Tempo foi publicado em 1895 e é considerada uma das principais obras de ficção científica e fundador do subgênero viagem no tempo. Gente, eu sou apaixonada por essa questão de viagem no tempo. Tem um forte cunho intelectual e imaginativo e é uma parábola científica e também uma fábula sobre a sociedade de classes. Pai, muito obrigada pelos livros, eu amei! Esse livro aqui eu ganhei da minha tia. Eu ganhei esses livros porque foi meu aniversário. Ela me deu esse livro aqui, gente, eu amei também. Três Mestres, de Stefan Zweig. Esse livro aqui, Stefan Zweig, vai falar então sobre Balzac, Dickens e Dostoiévski. Para Stefan Zweig, Balzac, Dickens e Dostoiévski eram os três maiores, no seu entender únicos, romancistas do século XIX. Quando Stefan Zweig vai falar aqui sobre Dostoiévski, ele começa dizendo o seguinte, né? É uma tarefa difícil e de muita responsabilidade escrever dignamente a respeito de Dostoiévski, sobretudo se pretendemos expressar tudo o que ele significa para o nosso mundo interior.
A grandeza e o peso desse indivíduo tão singular exigem que empreguemos novas medidas. E realmente é um peso, é uma grande responsabilidade falar sobre Dostoiévski. Esse livro aqui tem um pouco mais de 170 páginas e é da editora Sétimo Selo. Tenho essa mesma obra sobre Dostoiévski, apenas Dostoiévski, nesta edição aqui da editora Nova Fronteira. Aqui é o mesmo texto, apenas tradutores diferentes, tá? Mas são os mesmos capítulos, mas aqui na coleção Biblioteca Diamante fala sobre Dostoiévski. E aqui estão reunidos os 3 grandes mestres, 3 grandes autores, então vale muito a pena esta edição aqui, tá? Bom, agora eu vou mostrar os livros que eu recebi das editoras. Gente, olha que coisa linda que é isso daqui. A editora Zahar faz sempre bonito, né? Este daqui é o Visconde de Bragelonne, de Alexandre Dumas. É a continuação dos 3 Mosqueteiros. Deixa eu pegar aqui, peraí. É a continuação, então, nós temos os 3 Mosqueteiros, depois nós temos a sua continuação 20 anos depois, e aí nós temos mais uma continuação, então, que é esse o Visconde de Bragelonne, é uma edição comentada, e este, então, é o primeiro volume. Essa edição tem a tradução, apresentação e notas de Jorge Bastos. Tem 600 páginas e não para por aí porque tem continuação. Essa, então, é a primeira parte de um total de 3 que vai, então, finalizar a saga dos Mosqueteiros. Que coisa linda! Vão vir mais 2 aqui ainda para continuar. Ah, e veio junto aqui também um carimbo para colocar da Biblioteca D e aí você coloca o seu nome. Mais um livro que eu recebi também da Companhia das Letras. Esse aqui é de Jefferson Tenório. Vocês lembram? É o mesmo autor do Avesso da Pele. Gostei bastante, gostei muito do Avesso da Pele, não só por falar sobre racismo, mas por falar também sobre o nosso sistema educacional falido, problemático. E agora, então, esse é o lançamento de Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. A história, ela se passa aqui em meados dos anos 2000, e aqui o protagonista, ele é órfão, é desempregado, sem dinheiro, e ele tenta a todo custo manter vivo o seu amor pelos livros e pela literatura, num ambiente que se mostra profundamente hostil. E o protagonista aqui, ele é aprovado no curso de letras. Então essa história parece ser bem interessante. Tem aqui 208 páginas e saiu pela Companhia das Letras. Da editora Unesp, eu recebi esse livro aqui. Gente, eu quero muito ler. A premissa dessa história aqui é interessantíssima. Esse daqui é o falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. Ele foi um autor italiano. Esse livro, ele conta a história de um homem que ele está cansado da sua vida, do seu casamento, da sua família, enfim, não sei do que exatamente ele está cansado, ele vai viajar, mas aí, por algum motivo, por algum engano, ele é considerado morto. E ao invés dele resolver essa situação e aparecer, então ele vai aproveitar essa oportunidade então para fazer uma nova vida. Inclusive o autor, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1934. Essa obra foi publicada primeiramente em 1904. E tem 262 páginas. Mais uma edição lindíssima dessa coleção Clássicos da Unesp. Eu recebi então da editora Unesp. Esse aqui são os contos de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant era francês. Ele influenciou, sobretudo, Gustave Flaubert. Ele se tornou uma espécie de mentor literário, guiando os seus passos na literatura. Os contos selecionados aqui dessa obra são Bola de Sebo, Dois Amigos, História de um Cão, A Mãe de Monstros, A Morta, Miss Harriet, Senhorita Fifi e O Orla. Essa edição aqui tem 152 páginas. Eu não sei no vídeo se vocês vão conseguir perceber a diferença, mas pessoalmente esse aqui é um vermelho mais vivo e este daqui tá um vermelho mais puxado pro pink. Mas eu não sei se vocês vão conseguir perceber isso. Da LPM eu recebi a biografia de Virginia Woolf.
Essa biografia é da Alexandra Lemanson. Aqui diz que para Virginia Woolf, os livros eram o único refúgio e a literatura sua salvação. Virginia Woolf foi uma das maiores romancistas do seu tempo e fundou, junto com seu marido, uma das mais influentes editoras britânicas do século XX, que publicou autores como a Catherine Mansfield e Freud. Essa biografia tem 188 páginas. Agora eu vou mostrar os livros que eu recebi da editora Record. Eu recebi aqui São Bernardo, de Graciliano Ramos. Inclusive eu li São Bernardo recentemente. Gostei demais de São Bernardo. Essa aqui é uma edição no estilo pocket, no estilo edição de bolso, uma edição econômica. São Bernardo é um romance regionalista, fala sobre a impunidade, sobre coronelismo no Nordeste, e foi publicado em 1934. Eles enviaram também Angústia, de Graciliano Ramos. Esse livro aqui também eu quero muito ler. Muitos leitores chamam carinhosamente essa obra, que é Angústia, do nosso Crime e Castigo brasileiro. Graciliano Ramos foi preso em 1936 por supostamente estar envolvido com comunistas e foi levado para o Rio de Janeiro, onde publicou então Angústia. Sabe o que é bacana nessas edições de bolso? Essa aqui também é uma edição de bolso, tá? Da LPM Pocket. São os preços, né? Os preços mais acessíveis. Nosso Brasilzão aí que tá, né, com cada vez menos leitores. Nós temos aí saiu, né, uma nova pesquisa de retratos da leitura do Brasil, em que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo uma parte de um livro nos últimos 3 meses. Se for considerar quem leu um livro inteiro nos últimos 3 meses, aí esse número cai para 27%. Apenas 27% dos brasileiros leram um livro nos últimos 3 meses. Dadas as informações, são diversos os motivos, né? Mas a questão financeira é uma delas também. Mas existem a opção dos livros mais econômicos. As editoras, as grandes editoras, elas investem também num catálogo, mais bonito, uma coisa mais gourmet, digamos assim, uma capa dura, uma apresentação, muitas ilustrações, aquela questão que enche os olhos do leitor, né? Mas a gente tem também, muitas vezes, a mesma obra, principalmente de clássicos. Se a gente for falar de clássicos, são várias edições diferentes para o mesmo livro. Aí você encontra a mesma obra em edições econômicas, edições de bolso, edições sem orelhas, mas o pessoal não gosta muito, né? O pessoal acha ruim essas edições sem orelha. Mas é claro que o fator dinheiro também, o preço dos livros, é claro que isso impacta sim na vida do leitor. Os livros não são baratos mesmo, mas eu acho que tem uma questão cultural muito forte aí, uma questão, parece que o brasileiro ele não vê utilidade na leitura. Ele pensa, para que eu vou ler? Muitas vezes é dito, eu não tenho tempo, mas se você olhar quanto tempo a pessoa fica no celular, por exemplo, num dia, é bastante tempo. A pessoa não separa um tempinho ali, de repente, para a leitura. Mas está muito cansado. Mas isso é cultura, então. Porque você não tem o hábito de ler. Aí, ler vai cansar a sua mente. Por quê? Porque você não tem o hábito da leitura. É claro que existem situações extremas onde as pessoas não têm o mínimo para viver. Não é disso que eu tô falando, tá bom, gente? Por favor. Eu tô falando isso também porque eu recebi livros infantis. Gente, a coisa mais linda, isso aqui é da Record, é o selo Reco Reco, que pertence à editora Record. Este aqui é o Cão Branozes, nós temos o Quebra-Nozes, então esse aqui é o Cão Branozes, é de Ana Kemp e Sara Ogilvy. E aqui é a história de uma menina e do seu cãozinho. E ele quer o papel, que vai ter uma apresentação de Natal, então ele quer um papel de destaque ali naquele espetáculo. Mas na verdade ele não consegue, ele consegue um papel menor ali nessa apresentação. Então é um livro que vai falar sobre você valorizar também outras coisas, pequenas coisas. Porque nem todo mundo vai conseguir aquele grande papel no espetáculo, né? Tem papéis menores, mas que também são importantes. E o quanto você pode fazer diferença também nesses papéis menores.
Uma história muito bonitinha. Este outro aqui também já contei para os meus filhos também, eles adoraram. Eu adorei também esse daqui. Sir Lotus Sapeca, a grande história de um pequeno sapo. Gente, é uma gracinha esse daqui. Esse daqui é um sapo que ele é corajoso, ele é forte, ele é destemido. Gente, é um barato essa história aqui. E ele é pequenininho, né? Ele vai enfrentar os grandalhões ali na história, mas ele é pequenininho. Então, ele vai encontrar uma turminha aqui também e vai falar sobre a questão da amizade e das pequenas coisas também, da importância, por exemplo, das pequenas criaturas como ele aqui, tão pequenininho e destemido. E as ilustrações aqui são lindas, são divertidas. Olha, a criançada adorou aqui. E eu recebi esse aqui também, Maria e seus rótulos. É uma historinha que vai falar sobre quantos rótulos a gente põe na gente mesmo e nas outras pessoas, e o quanto isso é ruim, quanto isso é desgastante. Fala pra gente enxergar além dos rótulos. É isso então, esses foram os livros que chegaram aqui recentemente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre de deixar seu like, que ajuda, tá bom? Aqui o canal. Obrigada pela companhia. E um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.